Olá, o Nofrecast, mais uma vez no ar. Estamos aqui pelo patrocínio carinhoso da ProSoja e da Carandá, agência de marketing digital. E como você bem sabe, a nossa conversa aqui são prosas, são temas mais sensíveis, de uma maneira bem suave, tratando de temas muito sérios. É o exemplo de hoje. Eu convidei um amigo, assisti outro dia uma performance dele no lançamento do livro da Michele, Cama de Gato, e eu fiquei muito impressionado e eu convidei. Maicon Campos, é cuiabano, né? Uhum. Cuiabano, e ele tem um personagem muito interessante da cuiabania, né? Ele vai falar a respeito. E ele teve um diagnóstico psiquiátrico e que fez com que a vida dele mudasse. Então ele está aqui para a gente conversar sobre isso. Prazer ter você aqui, Maicon. Ah, Onofre, olha... Nós estamos falando com a personagem. Isso! Como é que ela chama? Joerma Mendes, para essa Cuiabá querida, para esse estado todo, para esse Brasil! Uma honra estar aqui, gratidão por esse espaço, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco desse nosso trabalho, viu? Quem é Joerma? A Joerma Mendes, olha só, ela é uma mulher cuiabana que traz ali esse amor à nossa cultura, à nossa tradição. Foi criada, sabe, dentro desse arcabouço das festas de santo, contato com cururu, com siriri. Ama um rasqueado, um lambadão. O nosso jeito de falar, as nossas músicas, os nossos artistas plásticos, sabe? Os nossos artesanatos. Eu acho que a cultura matogrossense já está na hora de ganhar, sabe o quê? O Brasil. A Joerma é raiz mesmo. É cuiabana raiz, mas é uma cuiabana também dos tempos atuais. Ah, bom. Antenada também, né? Com as redes sociais. É sobre isso. Você... teve um momento que foi preciso criar essa personagem como uma válvula de escape, um alter ego para uma situação. O que foi? Então, Aí depois nós vamos explorar mais a Joerma. Tá ok, sem problema nenhum. Eu tinha uma vida normal, né? Até então, ascendente, já tinha passado num primeiro concurso público, no primeiro vestibular, então estava naquele momento de ascensão na vida, estava alcançando novos rumos, novos patamares, e de repente eu comecei a ter problemas dentro do âmbito profissional, que acabaram me dando gatilhos e eu acabei tendo crises, né, dentro do processo. E aí acabei tendo esse diagnóstico de transtorno afetivo bipolar do humor. Transtorno? Afetivo bipolar do humor. E aí você fala, mas como assim? Eu? Louco agora? Não tava na programação isso não, viu? Então o impacto do diagnóstico é algo que te joga no chão. Sabe? E qual é a primeira reação que a gente tem? É negar. Não, isso aqui é alguma coisa que aconteceu, vai passar, não é bem isso. E aí a gente paga um alto custo. Porque a bipolaridade, ela é um furacão. Então ela vira a nossa vida de ponta cabeça, sabe? Então assim, vai nesse meio tempo, os amigos, trabalho, faculdade. Eu perdi a faculdade de administração, eu jubilei na UFMT. Eu quase fui expulso da minha profissão, do concurso público que eu tinha passado, né? E aí... Continua. Os amigos se vão, a família começa também a ter o julgamento, porque a gente tem essa questão da estigmatização do louco, da pessoa de transtorno mental. Então a gente tem ainda muito aquela referência... dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, onde ficava trancafiado em manicômio. A gente teve aquele holocausto, né? Numa cidade, se eu não me engano, é até em Minas também, né? Barbacena. Morreram 60 mil pessoas
Eu morava em Minas naquele tempo, muita gente, vizinhos, amigos, foram e não voltaram nunca mais. Foram e não voltaram. E lá não eram só pessoas que tinham a questão do transtorno mental, né? A gente sabe que também colocavam lá os homossexuais, pessoas negras, mulheres que eram mães solteiras, abandonadas. Então, assim, o expurgo da sociedade foi tudo colocado nesse local. É bem conhecido como um depósito. Isso. E era um depósito humano onde as pessoas não saíam mais e não tinham tratamento Foi feito digno. agora um documentário recente. Olha aí. Que relata, que retrata, meu Deus, é assustador. Eles chamam de o Holocausto Brasileiro. Isso mesmo. E essa imagem, ela ainda é muito forte. Então, quando a gente fala assim, a questão do... a pessoa que tem o transtorno mental hoje em dia, a pessoa necessariamente liga a camisa de força, a pessoa que não tem o controle. É lógico que existem doenças mentais que são mais severas e que a pessoa não vai, mesmo com questão de tratamento e medicação, ter uma vida normal. Mas, por exemplo, no caso da bipolaridade, depois de anos de tratamento medicamentoso, terapêutico, hoje eu consigo ter uma vida o mais normal possível. Mas isso não me curou. Isso me colocou no lugar de que eu estou medicado, em tratamento e sob controle. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, não tem mais nada, tem uma vida normal. Tira a medicação. Coloca em situações de conflito e de grande estresse. E qual é a questão da bipolaridade? Quando eu tive o diagnóstico, eu levei quase 10 anos para aceitar. Demorou. Então a adesão ao tratamento, e nesse meio tempo, a vida só foi ladeira abaixo. O que é que só para as pessoas estão muito interessadas nesse tema hoje, porque é um tema atualíssimo, a bipolaridade. Talvez porque ela agora tenha sido diagnosticada efetivamente, né? O que você tinha assim que te tirava do centro? Então, o que é que acontece? E aí eu também fui estudar muito sobre a doença, né? Existe um site que é a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, onde tem trabalhos científicos que são publicados ali. E hoje também com o YouTube, muitos psiquiatras têm canais. Então, assim, a gente consegue ter um pouco mais de acesso à informação. Todo mundo oscila o humor. A gente vai da alegria à tristeza. Só que as pessoas que são tidas normais, elas vão oscilar aqui, ó, da alegria à tristeza. O bipolar, ele vai na mania, é muito fora da casinha. É muito fora da curva. Ele vai muito além no humor, então, na alegria. Aqui não é. Então, é uma alegria descabida. Que não é real. É uma energia em excesso, por exemplo. O pensamento fica acelerado. Eu tenho alguns diários desse período em que eu escrevia coisas e às vezes eu revisito. Uma das frases que eu mais escrevia era muita ideia, muito pensamento. A minha sensação é que eu tinha um manso represado dentro da minha cabeça e que eu não conseguia extravasar. Então, eu dormia 3, 4 horas por dia. Iniciava 1 milhão de projetos ao mesmo tempo, não terminava nenhum deles. Sabe? Uma hiperatividade sexual. Então, assim, é uma coisa descabida. E aí é uma irritabilidade muito grande. Então, assim, acaba se tornando uma pessoa de um convívio muito difícil. Porque tudo é em excesso. E percebe? Aí é que tá. A gente acaba se sentindo, eu não vou te dizer o super-homem, a Mulher Maravilha. A gente é a Liga da Justiça toda. A gente acha que a gente tem dinheiro pra tudo. Os casos de superendividamentos, né? Sabe? Você compra Deus e o povo. Se o povo te vender no mercado, você sabe? Então, assim, e você acha que você vai pagar. Porque você acha que você pode tudo e que você dá conta de tudo. Sabe? Nessa época eu fazia coisas assim. Eu tirava o meu serviço, meu plantão na polícia, fazia cursinho pré-vestibular, dava aula de dança em academia, de segunda a sexta-feira. No sábado eu queria sair pra dançar. Minha mãe falou, você dançou a semana toda? Eu falei, não, mas aquela ali eu tava dançando, dando aula, agora eu quero dançar pra me divertir. E aí a questão era essa. Eu emagrecia muito rápido, por quê? Porque às vezes não parava nem pra comer, não dormia direito, sabe? Então assim, é um desgaste muito grande pro organismo, porque o cérebro entra numa fase de uma desregulação, onde é que nesse momento ele está produzindo hormônio em excesso. Então você imagina você tendo uma injeção de noradrenalina, sabe, de endorfina, de um monte de hormônio que te deixa elétrico o tempo todo. Então, isso leva a um desgaste nas relações sociais e até mesmo na vida, porque você caça confusão com Deus e o povo. Como é que era o desgaste físico de tudo isso? Por exemplo, às vezes você não para comer, mas aí você tira um plantão em seguida do outro,
você faz curso de pré-vestibular, você dá aula de dança, e o final de semana que você fala, não, vou descansar, você inventa outras coisas para fazer. Você não para. Você não para. Aí que veio a questão da arte nesse momento. Sim. O teatro foi onde eu consegui focar para me dar uma vazão. Eu não tinha experiência. Eu tinha feito aquele teatro lá na infância, na escola, né? E aí eu assistia muito o canal Terça Insana, da Grace Jean Loucas, que é um grupo de São Paulo, né? E aí eu comecei a assistir tanto, e a pessoa acaba tendo algumas compulsões. Então eu assistia muito, que eu acabei decorando os textos. Comecei a fazer nas rodas de conversa com os meus amigos. E aí, quando eu me vi um dia saindo num cursinho vestibular, no ônibus me veio essa ideia de uma Joelma Cuiabana, que na verdade era original. A outra roubou a música dela, a banda dela, o marido dela. E aí eu comecei a escrever. E como eu sou fã da Joelma, eu conheço a história dela. E aí eu comecei a fazer as linkagens. A Joelma mesmo, ela é poconeana, o pai dela, né, é de Poconé. A mãe dela é de Livramento. Ela foi visitar o pai dela lá em Poconé e teve um poconeano que ficou me olhando com um olhar de maledicência. E ele estava desejando o meu corpo. Chico Gil. Chiquinho queria namorar comigo. Não dei ousadia pra aquele ladino. Mas depois ele veio aqui na Guarita, cantou a música e compôs pra mim. Rapariga da Guarita. Namorei com o Chiquinho. Chiquinho morreu. Entrei pra banda estilo pop som, fomos pro Nordeste fazer uma temporada. Lá conheci um guitarrista que queria entrar na banda, dei uma oportunidade pra ele, né? Só que todo mundo falava que ele era bitinho, eu já sabia que não era, já tinha provado da fruta. E aí criei o nome artístico dele, eu falava Bitinha, só criei Chimbinha. E aí eu conheci a amiga dele. Aquela mulher virou quase uma entidade na minha vida. Ia em todos os shows, queria aprender a cantar e dançar. Joelma, a desbriado. Trouxe eles aqui pra Guarita. Sim. Dei aula de dança pra ela. Chimbinha fez aula de guitarrada com os cortes de som. Apanharam minha música. O projeto que eu apresentei pra eles não era dançando calypso, era dançando lambadão. E aí foi esse retetetê todo. Entendeu? E daí, da Joelma nasce a Joelma. Nasce a Joelma, que na verdade é a original. Entendeu? Ela que me copiou em tudo. É isso mesmo. A usurpadora. E o outro contraponto da doença é justamente o oposto. Quando o cérebro ele para de produzir, os hormônios praticamente cessa, você vai para uma depressão, e as depressões do transtorno bipolar são as mais severas. Tanto é que o maior índice de suicídios são entre pessoas que têm o diagnóstico de transtorno bipolar. Por quê? Aqui, enquanto o cérebro produz tudo em excesso, você tem energia para tudo, aqui cessa. Então você tem dificuldade para coisas básicas. Você oscilou aí em tudo? A gente oscila. Né? Tem vários, vamos dizer como se fosse tem vários tipos de transtorno bipolar. Tem aquele que cicla só para cima e tem uma depressão leve. Tem outro que vai lá em cima e vai aqui embaixo, entendeu? Então o meu, eu tinha os dois picos. Então enquanto eu ficava um tempo aqui, e aí o que é que caracteriza, para deixar muito bem claro, porque a gente tem uma desinformação também. A pessoa fala, esse é bipolar, uma hora tá rindo, uma hora tá chorando. Não. Aí pode ser outras coisas. No caso do bipolar, quando ele entra na fase de mania, essa fase ela perdura por um período de tempo, tá? E quando entra na depressão, ficava período de 6 a 8 meses. Sabe? De ficar trancado dentro de casa, já morando sozinho. Às vezes, aí com delivery, conseguia pedir alguma comida, mas não saía para cortar cabelo, às vezes não tomava banho, não limpava a casa. Já chegou o caso de amigo meu quase ter que meter o pé na porta para me tirar de lá de dentro, me encontrar sujo, cabeludo, a casa toda imunda, pia também, tudo, sabe? Aquela situação que é realmente degradante, porque a doença faz isso com a gente. Pois é, e como é que você sai disso? Como é que você saiu desse ciclo ruim? Para nós chegarmos na Joelma. Então, eu fazia tratamento no CAPS e também na Policlínica do Verdão. E lá eu tive uma psicóloga que ela me fez a seguinte afirmação. Ela me deu um choque de realidade.
Porque como você não aceita o diagnóstico, então você tem dificuldade de aderir ao tratamento. E aí ela pegou e falou para mim o seguinte: você está percebendo que o intervalo das ciclagens está diminuindo? Você já está tendo episódio esquizoide, que é quase como se fosse uma coisa da esquizofrenia já vindo. Porque a doença, se ela não for tratada, ela pode ir para demência. Ela pode te levar para esse ponto, sabe? E aí ela falou: tá diminuindo o interstício dos ciclos, uma hora você não volta mais. Você vai fazer a quebra da realidade e aí você vai demenciar. Aí você fala: se você aderir ao tratamento, fizer o uso da medicação, seguir tudo, você vai conseguir ter uma vida o mais normal possível. Normal a gente não vai ser. Não tem jeito. É aquela coisa. A gente acorda de formas diferentes, até como o Igor relatou lá no lançamento do livro da Michelle, né? Então a gente tem essas características. E aí ela me falou o seguinte, porque eu não tinha experiência com teatro, e eu comecei a fazer, assim, aonde eu tava. Eu saía de casa, comecei a comprar as coisas, saía de casa, fazia no ônibus, no ponto de ônibus, eu ia pro shopping, eu não tinha experiência com isso. E aí ela pegou e falou: você precisa encontrar um grupo de teatro. Você vai fazer no local certo, no palco, entendeu? Porque senão você fica fazendo aqui no corredor da policlínica, sua voz é alta. Eu não tô conseguindo nem ouvir o pessoal que eu tô atendendo aqui. E o pessoal vai achar que você é louco. Você é louco? Louco de pedra. E aí, só que se você for pro grupo de teatro, você vai estudar sobre isso, você vai fazer no local certo, o pessoal vai te chamar de artista ainda também. É verdade. E aí, quando a gente, né, fica nesse inteirinho, a gente tem um período de normalidade, aí você assenta tudo, você entende o que você precisa fazer. Aí eu fui pro Cena Livre de Teatro em 2019, participei com eles, aprendi muita coisa, entendi mais sobre esse universo do teatro. E aí, a partir disso, eu fui para a MT Escola de Teatro. Fiz o vestibular, né, da faculdade da Unemat. Me formei agora, levei quase o dobro do tempo, sim, porque nesse inteirinho tive crise depressiva. Você se formou em artes cênicas? Artes cênicas com ênfase em atuação. Ah, tá. Conseguiu formar? Olha, aos trancos e barrancos, porque quando eu passei no vestibular, aí veio a pandemia. O curso que era para ser presencial foi online, boa parte dele. Então, isso já não bateu muito bem, sabe? A pandemia foi complicado, fazer a faculdade também assim, foi difícil essa adaptação. Eu acabei tendo, eu não vou dizer uma crise depressiva severa, mas veio uma... Deu uma caída. E aí eu não conseguia produzir, não estava dando conta nem de, às vezes, me cuidar muito bem. Então eu falei: olha, vou precisar trancar a faculdade. Conversei com a psiquiatra, né, ela deu o atestado fazendo a indicação. A faculdade prontamente acatou. Eu levei quase o dobro do tempo para me formar, mas consegui fazer agora. Inclusive, essa semana é a nossa colação de grau. Ah, que chique. E aí, isso ressignificou a vida. Porque a arte, ela tem esse poder, eu até digo assim, a arte salvou minha vida. Cada um à sua maneira encontra. Repete isso. A arte salvou minha vida. Porque enquanto da sociedade a gente recebe o estigma, dos amigos a gente recebe as costas, da família a gente recebe o julgamento. Ah, tá fingindo, não tem nada. Cara, eu tava tentando me matar. Eu, sendo funcionário público, saía da minha casa para ficar... Eu ficava na rua perambulando pela cidade. Eu já morei nessa rodoviária de Cuiabá. Porque no delírio do transtorno bipolar, eu achava que a polícia tava tentando me matar. Que a minha mãe tava armando junto com eles. Que os meus amigos, sabe? Você entra nesse local do delírio. Eu, como policial militar, eu nunca tive... eu nunca respondi um processo por corrupção, por agressão, por nada. A minha ficha funcional era limpa. Porque muitos casos, quando os policiais vão para um caso onde eles são pegos cometendo algum tipo de crime, aí eles vão dar uma de louco. Que é o que fala, ficou 0,800 dentro da corporação. Mas é só para fugir da cadeia. E aí vai atrás de um atestado psiquiátrico, porque, né, agora eu não sabia o que eu estava fazendo. Minha ficha era limpa. Eu não tinha motivo. Eu não estava escondendo de nada. Mas eu passei por um ambiente
profissional de perseguição ali dentro. Outro dia você me falou sobre isso. Como é que foi isso? Então, assim, eu tinha uma questão que eu não sabia lidar muito bem também na época, que era a questão da homossexualidade, né? E quando você não tem isso muito bem resolvido pra você, como que você vai se colocar pro outro? E não é novidade nenhuma que a polícia militar, e aí não é só do nosso estado, isso é de todas, é a nível nacional isso. São instituições que são muito machistas, homofóbicas e muitas vezes misóginas. Isso, na minha época, era muito mais. Você está falando de quantos anos atrás? Eu entrei na corporação em 2003, eu passei no concurso público, fiz o curso de 6 meses, entrei para ativa, né, depois já de formado, em 2004. A minha primeira crise foi em 2007. Então eu trabalhei 3 anos tranquilamente. Eu passei por uma situação de perseguição, por um superior, por um oficial. E aí, a partir desse momento, eu comecei a desenvolver ansiedade. Uma vez eu lembro que eu entrei no banheiro para mim tomar banho e eu comecei a ter, sabe, uma falta de ar, uma dificuldade. Eu não sabia o que era. Quando eu dei por mim, minha tia estava me tirando do canto do banheiro, eu encolhido. Aí me levaram para uma consulta num clínico. O clínico falou, o caso dele é psiquiátrico. Isso daí pode ser uma síndrome de pânico, pode ser uma depressão, pode ser outra coisa. E aí quando eu fui pro tratamento psiquiátrico, inclusive o primeiro psiquiatra que eu me tratei, que me deu até o diagnóstico, foi o Dr. Alaor. Sim. Que também escreveu o prefácio do livro da Michele. Sim. Né? E ele falou lá no lançamento, fez um depoimento muito interessante, sem ser um depoimento arrogante de psiquiatra, ele foi muito humano. Sim, ele foi maravilhoso. Só que nessa época ainda, eu tive a dificuldade da adesão do tratamento, sabe? Mas é porque cada um vai ter o seu processo. Cada um vai ter o seu processo. E aí a gente acha que a gente vai dar conta e quando a doença te coloca no seu lugar e se chega naquele ponto, ou você vai entender que você precisa disso, ou você não vai ter o amanhã para você. Aí, mas onde é que entra a Joelma? Aí, você trabalhava lá Na PM, polícia. exato. Ainda. Eu ainda estava na ativa na polícia, trabalhando, mas eu já estava tendo períodos de afastamento médico para tratamento da doença, né? Então, assim, se eu entrava em período de mania, o psiquiatra dava afastamento, porque você imagina um policial que não está dentro do seu juízo perfeito e armado, passando por uma situação de atrito, de resolver alguma ocorrência. Você tem um surto ali, psicótico. Ali é área de conflito sempre. Você não conhece, você desconhece quem estiver na sua frente. Então, assim, por que acabou acarretando até nessa reforma, nessa aposentadoria? Que a doença ela foi ladeira abaixo, cara. Ela me chegou nesse momento em que eu estava quase indo para esse processo já de demência, sabe? Então foram quase 10 anos nessa batalha até eu conseguir fazer essa adesão desse tratamento. Eu tive um psiquiatra que ele mudou minha vida. Ele falou assim, eu fui preso 2 vezes pelo crime de deserção, que é um crime militar. Quando você não comparece ao serviço por um período de 7 dias... Você acaba cometendo esse crime de deserção. Só que eu já tinha o histórico já da doença, tinha os atestados. Mesmo assim, a polícia, né, não teve esse entendimento e tentaram me excluir. Eu respondi a 5 processos demissórios. E aí esse médico, ele pegou e ele falou para minha mãe, se o seu filho começar a fazer o tratamento comigo, seguir, ou a gente vai colocar ele para aposentadoria ou para ele voltar a trabalhar. Não foi nem o médico, foi a própria polícia que me encaminhou para essa reforma. Porque dentro desse processo o juiz determinou que eu passasse pela perícia do Estado. Eu fui avaliado pela Politec, pela psiquiatria forense do Estado. E lá eles homologaram tudo. Então, assim, aí pela justiça,
Eu acabei provando minha inocência, que esses processos de deserção que eu respondi foi em virtude da doença, né? Ela foi reconhecida. E aí a polícia falou, bom, então a gente vai encaminhar para a aposentadoria. Eu não estava bem, minha mãe não tem uma formação muito boa para ter um entendimento, ir atrás de um advogado, lutar pelos direitos, e acabou sendo assim. Então você reformou o que equivale a uma aposentadoria? A aposentadoria antecipada, em 2017. Aí você já estava envolvido com o teatro? Já. A Joerma, ela surge em 2012 para 2013. E aí, nessa época, eu ainda estava na ativa, ainda tirava serviço. E aí eu falei, bom, eu vou ter que pedir minha baixa. Porque só de ser gay já passei por muito problema dentro da corporação. Por ataques homofóbicos de companheiros de serviço mesmo. E disso eu tenho registro até de partes que foram feitas, documentadas. E não deu em nada, sabe? Não foi aberto nenhum processo de investigação interna. E aí eu cheguei no batalhão para me pedir baixa. Não, vou ser ator. Eu pedi baixa da polícia, encontrei minha vocação, é isso que eu vou fazer. Só que daí quem tava lá, o coronel, ele rasgou minha parte. Falou, não, você não precisa pedir baixa. Vamos abrir um grupo de teatro da polícia, sabe? Eu falei, nossa. Aí me colocou no outro lugar. Fui no outro dia conversar com ele. Só que, Onofre, assim, dentro da corporação, é difícil, às vezes, você conseguir fazer alguma coisa, porque eu ia criar esse estatuto desse grupo de teatro da polícia, que é um projeto que ele viu da polícia da Bahia, e aí eu propus para ele, né, olha, eu tenho um computador em casa, que o senhor não tem uma sala para me dar, eu posso fazer esse trabalho de planejamento, que vai ser muito oneroso para mim poder fazer, até na minha casa, faço os relatórios para o senhor. E aí começa aquela coisa, como que o soldado tá trabalhando em casa, não tá vindo no quartel, e o sargento tá aqui todo dia? O negócio desandou, sabe? O negócio desandou. E eu também não tava bem nessa época ainda. Então não ia ter estrutura para poder fazer tudo isso. Acabou que não foi para frente. E aí eu já tinha criado a personagem, trabalhava com ela fora do meu horário de serviço. Nesse meio tempo eu consegui me apresentar em alguns locais aqui no estado, Museu de Arte Sacra, na Praça da Mandioca, cheguei de fazer TV agradava com ela. Sim. Só que aí veio uma crise depressiva, eu joguei tudo fora da Joerma. Falei, não, esse trem de teatro não é pra mim. Só que aí a minha sobrinha tava na minha casa nesse dia, e aí ela pegou um dos vestidos, aquele coloridão dela, das cores do arco-íris, e ela guardou dentro do carro da mãe dela. Um ano depois, ela veio me fazer a entrega. Tio, aquele dia o senhor não estava bem, o senhor jogou tudo fora, me deu muito dó desse vestido, sabe? Eu sei que o senhor gosta do que o senhor estava fazendo e que era um momento. Tá aqui, ó. É como se devolvesse o morfador do Power Ranger, sabe? E aí, logo na sequência, um amigo meu me pediu para fazer um aniversário de uma amiga do irmão dele. E eu fui fazer com o que tinha. Tinha sobrado lá uma peruca, um sapato, ela tinha devolvido esse figurino, eu fui fazer. Nunca mais parei. Ora, que coisa boa. Inclusive, isso entrou até para o roteiro da peça, que a gente fez ano passado, Joerma Mendes, em Fuxico, lá no Zumira Canavarros. Weber Fraga, quando eu fiz esse relato para ele, falou, não, vamos colocar isso dentro do roteiro da peça, porque é algo muito significativo. Então, onde é que vem o Mendes da Joelma? Então, é um homônimo do nome da Joelma Mendes. Tá. E aí o Joerma Mendes, né, em relação ao sobrenome dela. Aí você aproveitou a sacanagem dela. Isso, de colocar, é uma mentira, tem uma brincadeira aqui, sabe? É por aí. O que a Joerma faz? A Joerma... Então, agora ela faz parte do casting do grupo Que Haverá, da MCN Produções. A gente faz peça de teatro, a gente faz apresentações, né? Domingo que vem mesmo, agora, dia 17, eu vou estar lá no fechamento da exposição do Cama de Gato, Mulheres Históricas. Está sendo lá no shopping Pantanal, piso 2, em frente a Brooksfield. Vou fazer uma apresentação lá também, na noite de autógrafos, né? O encerramento da exposição. A gente faz o que contratar pra gente fazer. Pois é, e agora,
como é a personalidade da Joelma e o comportamento dela? Ela não tem muito comportamento, Onofre. Ainda bem que eu já descaracterizei. Esta mulher tem um fogo no cesso. A Joelma, ela é aquilo que você disse. Ela é o alter ego. Enquanto o Michael não sabia lidar com as questões dele, sabe? Com a realidade dele, a Joelma é o contraponto. Sabe, essa mulher não tem trava na língua. E isso acabou vindo um pouco pra minha personalidade também, sabe? Foi no alter ego dela e hoje eu puxei isso um pouco pra mim também. Então hoje o povo da minha família, dos meus amigos, pensa 2 vezes antes de mexer com minha boca. Porque, olha, eu vou falar pra você, a gente não guarda nada pra gente. A gente fala o que tiver que falar. E aí vem até da doença, né? Porque na época da mania, você fica totalmente sem filtro. É aquela pessoa que fala atrocidade na cara de qualquer um. Lava a cara do povo. E aí ela tem um pouco dessas características que vem do trabalho pioneiro, né? Que é quem trouxe esse estereótipo, como a gente estava conversando antes, sim, que é o Lio Arruda. Foi o Lio. Eu até no TCC da formação da faculdade, eu escrevo sobre isso, né? Porque é da onde a gente parte, é o ponto de origem desse arquétipo. Mas quando eu cheguei em Cuiabá, em 76, Cuiabá era pequenininha, ali onde por exemplo, o JTB Centro-América, ali não era asfalto, acabava a cidade ali. Olha só. A Avenida Mato Grosso era um valetão, a cidade acabava ali na clínica, antes da clínica Fêmea, o Cochupó terminava ali na universidade, coisas assim. Então era pequena e tal. E as mulheres... Aqui Cuiabá é uma cidade matriarcal, né? Sim. Quem apita é a mulher. Ela tem dominância. Eu ficava impressionado com a falta de filtro. Não tem! Olha, eu tenho uma referência até dentro da minha própria família, que é uma avó minha, Dona Pombinha. Esta mulher... E aí... Quando eu fui criar, a gente foi fazer essa peça, eu tinha esse figurino que na realidade era o único que tinha sobrado. Eu ainda não tinha mandado fazer nenhum figurino pra Joelma, por uma falta deste aqui. Porque trabalhar a cultura no Brasil é difícil, em Mato Grosso não é diferente. Esse figurino mesmo que eu estou aqui, este vestido é de uma amiga minha, que uma vez eu fui fazer uma apresentação no aniversário, o figurino da Joelma estava na costureira, ela me emprestou nunca mais devolvi. Esta saia que eu estou aqui, Luísa Ribeiro da Casa Cuiabana, um beijo pra você. Ela me emprestou pra eu poder fazer a peça. Falei, pronto, agora virou característica da personagem. Dei um urso pra ela, não vai ver mais esse vestido. Aí o dia que eu fui lá, eu tava entregando as cortesias da peça pros nossos parceiros. E eu ia na secretaria, eu tinha marcado com o Jean Moura, com o secretário. E eu esqueci a peruca. Falei, não vou voltar em casa. Mas não vou voltar mesmo. Aí ela falou, pera aí, vou resolver esse negócio pra você. Ela foi lá dentro e me trouxe este aqui. Esse pedaço de pano de chita. É bem chita. Que na hora que eu peguei, amarrei aqui, me veio a referência da minha avó. Da Dona Pombinha. Ela andava assim, sabe? Com um paninho amarrado na cabeça. E eu falei, finalmente chegou a Joelma, a mulher cuiabana. E aí ficou pra personagem isso aqui, sabe? Traz essa referência, essa veste estampada, esse florido. Escolar remete um pouco à negritude da população cuiabana, né? Aquela população mais antiga. Sim. Quando eu cheguei, ia um pouco antes, tinha muita ainda a força da negritude, né? Que depois foi aloirando com o tempo, que é natural, né? Isso mais aqui na capital, né? Semana passada eu entrevistei o Clóvis Matos, Papai Noel Pantaneiro, sim. E ele trabalha muito no Pantanal. E nós conversamos muito sobre como é que se vive no Pantanal Profundo. Olha aí. E ele estava dizendo que as pessoas são as de antigamente. Lá se mantém preservado, Onofre. Isso é maravilhoso. Então, a linguagem, o vestir, esse pano na cabeça aqui. Eu nasci no interior de Minas, o pano na cabeça era rotina. Também. Era a rotina das mulheres, né? Por parte de mãe,
pelo lado da minha família, ali, o pessoal da região de Livramento, de Poconé, ainda é assim. As minhas tias ainda são assim. Eu bebo um pouco nessa fonte desse lado da minha família, sabe? Lá, a maneira de se falar, quase aquele cantado, sabe? E é o raiz, a cuiabanidade raiz que Aí tá ali você preservada. está falando de cuiabanidade. Hoje, aquela Cuiabá lá da década de 70 era bem ainda, cadeira na calçada, ou falar o gente vai, gente vem, tomar banho e tal. E de repente foi chegando o pessoal de fora, houve uma reação inicial, o pessoal de fora chamava o pessoal daqui de frouxo, o pessoal daqui chamava o pessoal de fora de casca grossa, pau rodado. Mas aí os filhos foram quebrando isso, porque tesão não tem carteira de identidade, né? Isso. Foi se juntando um loirinho com uma moreninha, uma moreninha com um loirinho, e um moreninho com a loirinha, e foi, chegou no que chegou hoje. A gente não tem mais aquela cultura e ainda não tem uma cultura nova, está ali no meio do caminho. Onde é que entra a Joelma? Então, como aqui na capital a gente não tem muito dessas referências, então é de fazer justamente a divulgação da nossa cultura raiz. É de trazer essa referência desse jeito de falar, desse jeito de vestir, de trazer as nossas raízes que estão ali dentro do cururu, dentro do siriri, a festa de santo tradicional, o comidão nosso, sabe, aquele ensopadão feito no fogão de lenha, a carne com mandioca. Me lembro muito das festas do feijão empamonado. Nossa, o sarapatel, sabe? Sarapaté. Isto, sarapaté. E aí é de quê? É de falar, olha, isso pode não estar mais tão predominante aqui na capital, mas às vezes desperta o interesse de ir conhecer, de ir visitar o Pantanal Profundo, como você falou. Eu penso que, não sei se você percebe isso, se você, por exemplo, que vem traduz essa cultura raiz, não causa estranheza, né? Parece que ficou, mesmo quem chegou com quem estava, a raiz está aí presente. Não, se você chegar aqui e falar, por exemplo, com um sotaque nordestino, estranha completamente, que não tem nada a ver. Mas quando você fala com o sotaque da Joelma, lá do Pantanal Profundo, de Livramento, Poconé, as pessoas, mesmo quem já tem o olho azul da mistura que teve aqui, aceita como... Os tempos são outros, né? Mas aceitam, numa boa, né? Sim, porque hoje a gente fala sobre questões que antigamente não se falava. Hoje a gente combate não só homofobia, misoginia, xenofobia. Então hoje o mundo, não estou dizendo que já é um processo findado, não, eu acho que não. Esse processo ele vai ser contínuo e sempre, a cada geração se renovando. Mas a gente questionar justamente o porquê da não aceitação, da diferença. Eu acho que a natureza ela é diversa e é ali que está a sua beleza. Por que eu tenho que padronizar? O jeito de falar, o jeito de vestir? Não. E a Joelma é bem aceita? Olha, graças a Deus agora, assim, são quase 10 anos de trabalho já com essa personagem. A gente conseguiu chegar num local onde a gente conseguiu acessar oportunidades. Essa peça mesmo, a gente teve apoio da Secretaria Estadual de Cultura, do Governo do Estado, da Assembleia Social, sabe? Pessoal, assim, abriu as portas e deu oportunidade com a estrutura para que a gente pudesse fazer esse trabalho. A Michelle Dill mesmo, eu fui no programa dela divulgar essa peça. E aí eu fui com uma personagem, dali já nasceu o convite para fazer um quadro no programa dela, né? Esse quadro agora vai virar a nova peça que a gente vai trabalhar agora dia 5 de abril na Casa Cuiabana, Joelma Mendes sem Fuxico, com participação de Weber Fraga, com Comadre Sebastiana, Eloá Pimenta, que também vem a brilhantar esse nosso trabalho. A gente vai levar esse trabalho para o Cine Teatro Cuiabá, Sala Anderson Flores, na semana de aniversário de Cuiabá, quando fui fechar a data, falei, tem local ainda para a semana do aniversário de Cuiabá, nos deram a sexta-feira, então a gente vai estar apresentando lá, em homenagem mesmo ao aniversário da cidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, você
Hoje você está feliz? O que é a felicidade, o que é normalidade, o que é loucura, né? Por exemplo, eu consegui chegar em alguns lugares que eu batalhei muito para estar. E sim, Se você quiser se, tem uma se realização, você quiser se emocionar, fica à vontade. tem uma realização, tem uma felicidade por trás disso, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de lado e dizer, e aí até mesmo poder falar assim, que mesmo o bipolar que ele faz o tratamento, ele vai ter oscilações. Eu estou num momento em que eu tive um período de uma hipomania, onde eu tive uma aceleração, e esse trabalho com essa peça foi fruto disso, e eu dei conta do recado, veio um pouco da conta agora, sabe? Um momento de... Até uma dificuldade. É o de baixar a poeira, né? E aí, até assim, no momento em que eu coloco a roupa da Power Ranger aqui, eu saio desse meu lugar. Porque eu tenho o transtorno e sofro as consequências dele. E é lógico, eu não estando em um quadro profundo e severo de uma depressão, de alguma coisa, que aí possivelmente eu não conseguiria dar vida a ela. Mas nesse momento eu consigo. Então, assim, tô feliz? Tô. Realizado? Tô. Tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa boa pra esse ano. Mas às vezes a gente dá uma baixada de energia. Viu? Aí não é só você, que todos nós estamos sobrecarregados. Eu queria te perguntar uma coisa. Não tem ninguém que não esteja sobrecarregado, né? Cada um ao seu modo e com as suas circunstâncias. O Ortega y Gasset disse, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Então cada um sabe de si. Eu queria te perguntar uma última coisa, terminar, que o Lucas já deu o sinal ali. Essa cultura raiz da Joelma, ela é necessária nesse mundo de agora, na Cuiabá de agora, no Mato Grosso de agora, que é um estado cosmopolita, mistura de tudo com tudo, e já na terceira geração de quem chegou na década de 70. Uma sociedade que esquece do seu passado, das suas raízes, é uma sociedade que está fadada ao fracasso. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, quem a gente é. A gente ter contato com outras culturas, com outros povos. Hoje, através da internet, por exemplo, que a gente tem acesso a tudo. E o porquê não divulgar isso aqui para o mundo todo também? Pois é, mas aqui... Se a gente não cultivar aqui, como é que isso vai chegar em outros lugares? Mas, onde você tem feito peças e representado, você sente que as pessoas são receptivas à necessidade dessa raiz? Sim, as pessoas, elas... Quando a gente foi ter essa conversa com o público pós a peça, uma das coisas que um outro ator me trouxe foi falar assim, quem fez essa peça é cuiabano, sabe da raiz de Cuiabá. Tava lá o Guaraná Ralado, tava a homenagem ao Lio Arruda, tava o Rasqueado, tava o Lambadão, tava o Louvor ao Santo, sabe? As vestes, o costume, o sentar na cadeira, o fusticar, essa comadre desbocada. Que fala alto. Que fala alto demais da conta, entendeu? Então, assim... E aí as pessoas falam com esse saudosismo. Isso não pode morrer. Isso não pode morrer. É lindo demais. A maneira como o nosso povo o jeito de ser. Junta, né? Muita história junta. Então isso precisa, sim, chegar para as novas gerações. E a receptividade do pessoal é com esse saudosismo, com esse olhar de falar assim, quanto isso é importante. Eu até falei na defesa do meu TCC, se Lio Arruda tivesse vivo hoje, sabe? O trabalho que ele estaria fazendo, as coisas que ele estaria falando nesse momento, ele estaria antenado com o tempo de hoje, com certeza. Mas ele não ia soltar a raiz do que ele trouxe, jamais. Eu vou dar vou agradecer ao Maicon Campos e à Joelma por essa quase uma hora de conversa agradabilíssima e pela sua coragem de dizer as coisas que nem a comadre cuiabana, sem filtro. A gente vem pra se rasgar, pra contar a história mesmo, sabe? Pra dizer o que é. Eu te agradeço de coração pela oportunidade. Uma honra muito grande poder
tá aqui contando essa história para você, para o seu público, para o telespectador. E é isso, a gente tá à disposição, esperamos vocês. Mês de abril tem agenda, 4 de abril, Casa Cuiabana, dia 12, Cine Teatro Cuiabá, e 2 de maio nós voltamos para o Zumira Canavarros, grupo que vai verá com esse elenco maravilhoso. Gratidão. À Joelma. disposição. Obrigado. Obrigado a você pela sinceridade. Revi as velhas comadres cuiabanas que eu conheci tão bem. Adorei o pano na cabeça, que me lembra da minha infância e lavoura de café no interior de Minas. Meu pai trabalhava com café. As mulheres usavam o pano na cabeça. Era um sinônimo de trabalho, de cultura, de cantorias. As cantorias na lavoura de café era um negócio fantástico. Estão aqui na minha cabeça até hoje, apesar de ter passado tanto tempo. Nós terminamos hoje o nosso cast. Quem nos patrocina é a ProSoja Mato Grosso, a Carandá, a Marketing Digital. E muito obrigado, Maicon, muito obrigado, Joelma. É isso, estamos aí para isso. Até mais. Até a próxima semana.